Salve Nação Santista, sou o Felipe Hipólito, estamos começando mais um podcast do Peixão para falar hoje aí um pouco das movimentações do Santos no mercado, né? Chegada aí do Executivo, André Mazzuco, também aí do Moraes, Marcos Guilherme e outros jogadores que podem vir, já tem umas informações aí de jogadores já negociando, né? Amigos sempre aqui e também vamos falar um pouquinho também, né? Ainda nesse programa, um pouco do brasileiro, uma certa projeção aí, o que esperar, né, do brasileiro nesse início ou mesmo como um todo, né? Enfim. Bom, comigo sempre aqui o Longo e o Matheus, nosso trio de ataque, né? E aí, Longo, tudo bem? Salve, salve, Felipe, Matheus. É sempre um prazer estar aqui com vocês para falar sobre o Santos. Isso aí. E aí, Matheus? Um abraço, Felipe, Longo, para a Nação Santista, que está acompanhando aqui o podcast do Peixão. Vamos falar muito dessa semana movimentada do Peixão, desse início de Brasileirão. É isso aí. Bom, para a gente começar, vamos falar de 3 chegadas confirmadas, né, gente? Primeiro do executivo de futebol, né? André Mazzuco, 41 anos, muito estudioso, tem MBA em gestão esportiva, né, na Universidade Federal do Paraná, tem uma boa formação, até mesmo em Portugal, né? E 2 jogadores, né? O Moraes, lateral esquerdo, que fez um paulista bem interessante pelo Mirassol, né? Paulistão aí. Inclusive, isso é uma matéria do Gazeta Esportiva, né, do Musetti, que ele foi o primeiro em interceptações e só tomou um drible, né? E isso quando a gente pensa na lateral esquerda, até antecipando um pouquinho na minha opinião, né, com a situação bem ruim do Felipe Jonathan na parte defensiva, já talvez dê um alento de que pode ser uma alternativa aí, no mínimo uma boa sombra, né, pro Felipe Jonathan. E também o atacante Marcos Guilherme, né, que é bem conhecido, né, o pessoal que acompanha futebol aqui no Brasil já conhece bem, passou pelo São Paulo, pelo Inter, foi revelado no Atlético Paranaense, passou pelo Al-Wehda também, né, Dinamo de Zagreb, também times aí do exterior, né. Bom, começar, e tem algumas negociações também que a gente vai comentar aqui, vocês fiquem à vontade para comentar, a mais recente aí que foi noticiada por mais de um veículo, inclusive, né, é a do Diego Tardelli, né. Bom, queria que vocês comentassem um pouquinho então dessas movimentações aí, Santos se mexendo um pouco mais no mercado, promete ter novidades aí também na semana que vem. Passar a bola aí primeiro pro nosso Dracena, o Longo. Diga aí, Longo, o que você está achando dessa Santos no mercado? Os resultados da temporada até o momento, eles mostram que o Santos precisa encorpar o elenco de alguma forma. Caiu por terra aquela teoria que era o Santos escalar os meninos, escalar a base e conseguiria os resultados. A gente está vendo como é difícil você conseguir vitórias, você conseguir convencer com um time recheado de garotos. Não porque os garotos não prestam, porque os garotos são ruins tecnicamente, longe disso, porque não são, eles são bons e tendem a evoluir muito. Mas eles não estão preparados ainda, eles vão oscilar, é um processo natural e um processo de maturação que depende muito também de jogar ao lado de nomes mais experientes. E o Santos, ao longo desses jogos, ele percebeu que ele tem deficiência. Uma delas, por exemplo, era a lateral esquerda, que o Felipe Jonathan não tinha uma sombra e agora resolve o problema com o Moraes. Lá nas pontas na frente, você tem o Marinho e o Lucas Braga, que são muito bons, o Ângelo, que tem 16 anos e ainda vai precisar dessa maturação, e as outras opções também são garotos, Alanzinho, Reinier, são todos jogadores que ainda não estão preparados, então por isso também a necessidade de chegar o Marcos Guilherme. As movimentações do Santos no mercado, por mais que o torcedor possa não gostar, possa não concordar, tem que ser essa. Nenhum nome que vai vir como unanimidade, nenhum nome vai vir 100% convencendo a torcida. Isso não vai acontecer, porque nomes que têm unanimidade, eles demandam gastos, e o Santos não está podendo gastar. Então eu acho que as movimentações do Santos são interessantes, e o Santos precisa ter jogadores mais cascudos em seu elenco. Na quinta-feira, logo que o Atlético Mineiro anunciou a rescisão do Diego Tardelli, eu perguntei no Twitter para os seguidores se eles aceitariam o Tardelli por um contrato baixo ou então por um contrato de produtividade. E
como era de se esperar, houve a divisão clara entre sim e não. Eu, particularmente, acho que o Tardelli, vindo nos moldes de produtividade, como o Lucas Mussetti na Gazeta informou, a diretoria está tentando trazê-lo, eu traria o Tardelli. Eu acho que o time precisa de uma casca, precisa ter jogadores experientes. Assim como eu renovaria com o Sanches, por exemplo, desde que ele aceite a redução ou então o molde de produtividade, o que parece que não vai acontecer. Mas o time precisa de casca. O Tardelli deveria para uma posição que provavelmente no meio do ano a gente vai estar perdendo o Caio Jorge. Então daí você vai ter só o Marcos Leonardo e o Bruno Marques. São 2 jogadores jovens para você ter o resto do ano. Então eu traria o Tardelli justamente por conta dessa casca, ciente dos problemas que ele teve, mas se o departamento médico deu aval, a parte física deu aval que pode contratar ele, e ele se encaixar na realidade financeira, eu contrataria sim, e eu acho que as movimentações do Santos até o momento são bem interessantes. E aí, Matheus, você tem avaliado aí esse mercado da bola, né? Por enquanto, do Santos. Então, o Moraes eu acho que é uma contratação muito, muito interessante, porque ele é um jogador jovem de 22 anos e explodiu agora no Mirassol. E ele entrou na seleção dos melhores laterais esquerdos do Paulistão. Foi ele, o Vina do Palmeiras, mas um lateral agora que eu não me recordo o nome. Então, você já vê que ele fez um Paulistão interessante que entra no mercado do Santos. Ninguém conhecia o Felipe Jonathan. As pessoas que conheciam, mas que acompanhavam o Ceará, Campeonato Brasileiro, Campeonato de Copa do Nordeste e tal. Então, pouca gente. O Felipe Jonathan não era um nome nacional, né? Que todo mundo conhecia. E o Felipe Jonathan se desenvolveu no Santos. O Santos só pagou 6 milhões de reais. E por mais que tem pessoas que não gostam do Felipe Jonathan, eu acho que é consenso na torcida do Santos. Se ele for vendido, vai sair por muito mais de 6 milhões de reais. Então você viu que o Santos teve um retorno técnico. O Felipe Jonathan ajudou em campanha de Brasileirão, de Libertadores, e vai ter o retorno financeiro. Então o Moraes é mais ou menos essa aposta. O Moraes é um jogador jovem, que tem uma certa qualidade, e pode ter um retorno técnico e o financeiro. O passo fixado, segundo o Lucas Mussetti, do Moraes está em 6 milhões de reais por 50%. Então, se o Moraes explodir, o Santos tem muita chance de conseguir vender o Moraes lá para frente por muito mais. Então, o Moraes acho que é uma contratação mercado Santos, como eu falo. É um jogador que está no interior paulista, é um jogador que vem por empréstimo, que é jovem, tem poder de revenda. Eu gostei bastante. Já o Marcos Guilherme, eu vejo que foi mais uma contratação para compor elenco. O Marcos Guilherme não é um jogador horroroso, mas também não é um craque, não tem muita habilidade. É um jogador mais de velocidade, correria, pode colocar aquela fumaça no segundo tempo, pode ser um reserva para o Lucas Braga ou um Marinho e tirar a responsabilidade do Ângelo. Eu acho que o Ângelo não pode ser a primeira opção do Marinho nem no Lucas Braga, porque o Ângelo só tem 16 anos, então se jogar essa responsabilidade no Ângelo eu acho muito cruel e você vai acabar queimando o moleque, que tem muito potencial. Então o Marco Guilherme vai suprir essa carência. E daí dos especulados, né? Eu concordo um pouco com o Long que o nosso mercado, o mercado do Santos, é contratar esses jogadores mais jovens, né, que eu falei, tipo como o Moraes, e jogadores experientes embaixo. E eu defendo que o Santos contrate jogadores experientes embaixo, que viriam por salários menores, é claro, que poderia dar um retorno, que seria uma aposta, mas poderia dar um retorno no futuro, de um retorno imediato, que foi o que o Grêmio fez, né? Se o Santos, que está acompanhando a gente aqui no podcast do Peixão, lembrar o Grêmio de 2017, que sem consciência postaram em Léo Moura, na lateral direita. Já tinha sido dispensado do Flamengo, rebaixado para Santa Cruz. Bruno Cortez, também ninguém mais apostava. Jael no ataque, Cícero no meio campo, sabe? O Grêmio fez várias apostas desse perfil. Diego Souza, mais pra frente, o Grêmio apostou que não tinha jogado no Botafogo, no Grêmio virou artilheiro. Então, o Grêmio fez muitas apostas desse perfil. O Fluminense também agora, que classificou para Libertadores, está fazendo uma temporada, acho que muito digna. O Fluminense apostou no Fred, que não tinha mais conseguido jogar no Cruzeiro. Apostou no Nenê, que já tinha 40 anos. E tem conseguido retorno para esses dois jogadores. Então eu concordo com o Long que esse é um mercado Santos que vai apostar em alguns experientes a mais. Mas dentro desses experientes que estão sendo especulados, eu acho que ficaria um time muito pesado com o Sanches, por exemplo, que eu defendo que renove com o Sanches, o Ganso e Tardelli, né, que foi os dois especulados, foi Tardelli e Ganso. Né? O Ganso deu uma esfriada agora, mas ainda parece que tem alguma negociação.
e o Tardelli tá mais forte. Eu acho que ficaria um time muito pesado, então entre os dois eu prefiro ter o Ganso, porque o Ganso é uma posição mais carente, né? O Tardelli ainda tem o Caio Jorge não saiu, mas ainda tem o Caio Jorge, e tem o Marcos Leonardo, que eu acho que é um garoto muito promissor. Pro meio campo, o Santos não tem muitas opções, né? É só o Pirani, Jean Mota, então um Ganso seria para uma posição carente, seria um jogador que o Diniz conhece, jogou com o Diniz, então o Diniz com certeza arrumaria um esquema para o Ganso jogar. Então, entre os dois, eu preferia ter o Ganso, por ser uma posição carente, por já conhecer o clube, que eu acho que seria uma referência para os garotos. E você imaginar o Ganso em 2010, 2011, fez muito sucesso, e esses moleques aí, Ângelo, Irane e companhia, sei lá, tinha 10, 11 anos. É muito provável que esses garotos tenham o Ganso como um tipo de referência, de ídolo e tal. Então, eu acho que o Ganso contribuiria mais em um setor carente, já que o Santos não tem aumento. Então, entre essas especulações de caras mais experientes, eu ficaria com o Ganso, deixaria o Tardelli, não contrataria o Tardelli, por achar que o ataque não seja uma prioridade, né? Acho que a prioridade do Santos tem que ser o meio-campo, que é um setor flagrante para qualquer torcedor do Santos que precisa de reforço. Bom, primeiramente em relação a esses nomes, né, que estão vindo, né, até falar um pouquinho, na minha opinião, sobre o executivo. Tem referências muito boas, né, ele até esqueci de comentar aqui, que trabalhando no Vasco, né, no passado, trouxe lá o Benítez e o Cano. Tudo bem que o Vasco foi rebaixado, mas sabe que é algo muito mais complexo do que só a atuação dele, e vários fatores para o Vasco cair, né. Aí tava Ele no Cruzeiro, foi anunciado, viu? Então tá anunciado então enquanto a gente está gravando o programa. Até Isso perguntei aí. para o Lucas antes, né? Ele já tinha sido anunciado, não tinha conseguido checar isso ainda, então foi anunciado aí durante a gravação aí o nosso novo executivo aí, o André Mazzucco, né? Trabalhou também no Paraná, na RB Brasil, Paysandu. E, enfim, tem ótimas referências, então acho que dentro do que o Santos tem no mercado, acho que é uma saída boa, ok, né? Provavelmente não vai vir por um valor muito grande, né? Um valor considerável de salário, e vai dar esse auxílio. É um cara que, pelo que se sabe aí, né? Pelo que eu consegui pesquisar aí também, ele fala bem, né? Com a imprensa, né? Tem até uma matéria do Musetti da sexta-feira aí, né? Dia 28, falando que ele vai ter essa função de falar com a imprensa, que eu acho muito importante, porque acho que o presidente fica muito exposto, o presidente do Santos atual, né, André Zueda. Então vai ser interessante ter esse porta-voz aí, né? E vai atuar ali para tentar fazer um bom meio de campo aí também entre a gestão e o elenco, né? Ao que tudo indica. Além, claro, de ajudar aí também em negociações, provavelmente, né? Possíveis jogadores contratados e indicações também de jogadores, né? Vou indicar para o departamento de scouts aí jogadores e tal. Então acho que é uma saída ok, né? Interessante aí. Vamos acompanhar, vamos ver como que vai ser o trabalho em si, mas é um nome que eu particularmente achei interessante, até porque boa parte lá da torcida do Cruzeiro e o pessoal que acompanha lá disse que ele vinha fazendo um trabalho bom, né, no Cruzeiro, e no Vasco também teve pontos positivos, e um cara novo ali que acho que vem com uma visão legal, uma visão, tem muita bagagem também de estudo, né, não dá para negar que tem um currículo muito bom, de acadêmico, né, a gente espera que ele consiga desenvolver um trabalho bem legal aí no Santos. Sobre os dois jogadores, acho que o Moraes é mais ou menos isso que o Matheus falou, tem mais ou menos a mesma visão. O Moraes, ele é um jogador que ele vem, né, com um paulistão muito bom, né? É um nome interessante, não achei o valor exagerado, né? Tem gente que falou, mas €1 milhão por 50%, acho que não é um valor, né, fora aí do mercado, acho que é um valor ok. Então, se ele fizer uma temporada muito boa, esse valor aí, depois o Santos consegue, né, se ele mostrar que tem mesmo essa qualidade, depois continuando bem, o Santos consegue revender e recuperar isso aí com facilidade, né? E acho bem interessante, como eu falei, né, por ser essa sombra, né, porque o Felipe Jonathan, nos últimos jogos, na parte defensiva, essa temporada, particularmente me dá calafrios, assim. Realmente ele vem muito mal na parte defensiva, né? Parte ofensiva a gente sabe que ele vai bem, ele ajuda, chuta muito bem, né? É um cara que ajuda muito na parte
da ofensividade do time, mas na parte de marcação ele tem cometido erros assim, né? Nesse último jogo aí contra o Barcelona foram erros, o segundo gol particularmente, no segundo gol do Barcelona, achei um erro assim bem infantil, né? O cara ficar ali pedindo falta, para de correr, enfim, deixa a zaga numa situação muito, muito complicada, muito exposta, né? Enfim, então eu acho que o Moraes é isso, e o Marcos Guilherme é um jogador que eu gosto do perfil assim, né, da correria, né? Me lembro de momentos interessantes dele no São Paulo, no Atlético Paranaense principalmente, né? Que foi onde ele surgiu ali pro cenário nacional, né? E acho que é um nome também que não vai ser um jogador caro, né? O Santos vai pagar só a CLT, inclusive. Então acho que com uma boa contratação aí para compor elenco, eventualmente, né? Se você tem uma confusão, às vezes, momento de suspensão do Lucas Braga, do Marinho, né? Ou até mesmo, não acho nada impossível, que ele dispute, né? Até tem uma matéria do Musetti que o Diniz vai incentivar o jogador a atuar mais pela esquerda, porque ele atua mais pela direita, né? Então ele ser mais ali um meio atacante pela esquerda, um ponta ali pela esquerda, de repente para até disputar essa posição com o Lucas Braga. Embora eu ache interessante, se possível, né, o Santos tinha uma negociação com o Dudu ali que começou, né, do Botafogo de Ribeirão Preto, mas depois deu uma estagnada aí, pelo que a gente sabe, mas acho até que seria um outro nome também bem interessante para ter peças aí também no banco e tirar um pouco a pressão dos meninos, né? Os meninos também disputando posição, mas sem aquela responsabilidade grande já de assumir o Ângelo, como o Matheus disse bem, tem 16 anos, né? Então é uma pressão grande que fica em cima dele aí. E o Ângelo é uma joia, né? Um talento que com certeza vai ser lapidado e vai dar muita alegria aí pro Santos se soubesse ser trabalhado, se ele também tiver uma cabeça legal, como parece que tem. Parece que é um menino muito centrado, com uma família muito tranquila, muito pé no chão. Acho que tem tudo para crescer, né? Das especulações, o Ganso particularmente, eu acho que me preocupa, além da questão física, aquela questão da confiança, né? Não tenho rancor, nada, nem contra ele, nem contra ninguém, mas a forma como ele saiu da outra vez me deixa com uma pulga atrás da orelha, né? Será que ele não pode vir, de repente vai bem, e aí deixa o Santos na mão? E, enfim, não sei. E tem toda essa questão física, acho que precisa ser analisado muito bem isso. Não há tantas opções assim de meias dentro do que o Santos pode pagar. A gente sabe disso, que o Santos está propondo salários assim, não muito altos, né? 200 mil, de repente mais produtividade, algo nessa linha aí, aparentemente, pelo que a gente percebe. Então, não vão ser muitos jogadores que vão topar receber esse salário. Então, não há tantas opções assim de meias no mercado, até porque agora o Santos não pode trazer jogador sob contrato no exterior, porque a janela fechou, né? Ela só vai abrir de novo em agosto. É jogador que está sob contrato com o clube do exterior. Então teria que ser jogador ou sem contrato, porque o contrato se encerrou antes do fechamento da janela, ou então jogador com contrato aqui no Brasil, né? Então, enfim, vamos ver o que vai acontecer, mas o Ganso eu teria essa ressalva, acho que tem que ser muito bem pensado, né? E se tivesse outra opção, sinceramente, eu por conta, sabe, de uma certa desconfiança, não saber como que ele agiria. Tudo bem que ele era bem mais novo, né? Quando aconteceu aquele episódio ali pro São Paulo e tal. Uma série de coisas, né? Umas declarações que ele deu depois também estranhas, enfim. Realmente acho que ele faltou ali mesmo. A forma como ele saiu não foi legal, né? Não foi nada legal na minha visão. Então eu tenho esse pezinho atrás. Embora eu acredite, sim, que não é impossível que ele volte num lugar que ele se sente bem, na Vila Belmiro e tudo mais. Foi revelado lá, né? Viveu anos da vida dele lá, muitos anos. Não acho nada impossível que ele venha e jogue bem, e qualquer jogador que vier, né, claro, vai torcer para fazer o máximo sucesso possível, mas eu teria esse pé atrás. Então acho que se tivesse outra opção, eu preferiria. E em relação ao Tardelli, que é uma especulação mais recente aí, né, que surgiu principalmente na sexta-feira aí, o que me preocupa do Tardelli não é tanto a questão, o que ele sabe fazer com a bola, que eu sei que ele tem qualidade, né, e nem tanto a idade. Bom, a idade, tudo bem, tem 36 anos. Mas o que pega mais não é nem a idade, porque o Ricardo Oliveira, vocês devem se lembrar que ele voltou para o Santos com 35 anos, né? Em 2015. Sim. E ele voltou muito bem, voltou muito inteiro, né? E ele é um cara assim, com pouquíssimas contusões na carreira e tal. Então, precisa avaliar muito essa questão clínica, o que o Longo disse, né? A questão clínica, a questão física.
Porque, na minha visão, bola, ele até tem ainda. Eu acho que ele conseguiria sim, né? Tendo ali um meio ágil, com pontas rápidos, ele poderia sim ser aquele cara que às vezes a gente sente um pouco de falta, do Caio Jorge precisa melhorar ainda um pouco, ainda é novo, né? O Marco Leonardo também ainda é um jogador mais cru. Aquele cara para empurrar a bola para dentro mesmo, né? Eu acho que ele conseguiria ser esse cara em muitos jogos, mesmo que não jogando o jogo inteiro e tal, mas conseguiria. A questão para mim é física mesmo. Acho que aí tem que ter uma análise muito. Tem até uma matéria do UOL, né? Um pouco antes da gente começar a gravar aí que eu li. Não me lembro agora quem que assina. Que fala da preocupação do Santos com a questão física. E para mim tem que ter mesmo, né? Ou seja, precisaria fazer uma análise muito séria, de repente até estabelecer algum tipo de cláusula que, olha, se em 10, 15 dias não reagir, né, da forma como a gente espera, né, pode ter uma rescisão aí, né, sem multa, enfim, não sei. Precisaria... Diga lá, Matheus. Não, desses jogadores especulados, né, uma coisa que eu acho que os torcedores estão criticando, e eu concordo, que parece que é meio todos os pedidos do Diniz, né? Ganso, Diniz. Marcos Guilherme, Diniz. Tardelli parece que é pedido do Diniz. Então, o Rueda falava que contratação passaria por todas as áreas do clube. Meio que a gente não está sentindo que está passando por todas as áreas do clube. A gente está sentindo que o de peso do Diniz está fazendo diferença nessa busca do Santos por reforço. Eu acho que é uma crítica válida, né? Eu acho que o Santos deveria também usar mais o seu scout, né? Que tem pessoas capacitadas. Eu não acho que são profissionais ruins. O Evandro Rocha, que era o gerente, né? É um cara que hoje tem muitas coisas boas dele. Tava eu acho que é Everson, não é, Matheus? Não é Everson? É Everson. Né? Isso, Everson, acho. Então, já me falaram muitas coisas boas dele. Então, os profissionais do Santos de scout, de desempenho, tem bons profissionais ali. Eu acho que o Santos deveria explorar mais esses caras, porque tá parecendo que são muitos pedidos do Diniz, né? Tardelli, o Ganso, Marcos Guilherme. Então, talvez tá faltando também o Santos usar mais o seu scout. E o Rê tá se contradizendo um pouco, porque na campanha ele falava, né, de todas as áreas do clube, parte médica, financeira, scout e técnico participarem da escolha dos reforços. Ele sempre falou que mesmo que o técnico peça, não é porque o técnico pediu que necessariamente o Santos vai ter que fazer ele sempre falava isso em toda entrevista, né? Todas as análises, né? A parte médica, depois ver se cabe no bolso, a vida do cara fora do campo também, comportamento, né? Para ver se realmente é um comportamento adequado aí. No sentido de tem um outro ponto, Felipe. Não querer controlar o cara vai fazer fora de campo, mas de profissionalismo mesmo. Diga lá, Longo. Tem um outro ponto que o UOL divulgou, que a rejeição da torcida nas redes sociais pesou contra no negócio do Ganso. Aí o que dá a impressão? Que jogou o nome para a torcida e aí vê como vai ser a recepção. Se a torcida aprovar, ok, vamos lá continuar o negócio. Se a torcida não aprova, não dá continuidade. Então não tá tendo também muito embasamento em nada para contratar. Tá sendo uns nomes meio jogados ao vento aí e ver o que dá. A gente também não tem, eu particularmente não tenho essa informação. Às vezes são nomes que o Diniz está pedindo, mas que já estão na lista, né, que o Santos fez. Por causa do Ganso, não. Isso para mim ficou claro que não era um nome que o Santos tinha mapeado, né? Assim, a impressão que eu tenho, também não tem essa confirmação, mas me parece que o Ganso foi uma indicação do Diniz mesmo, que não estava na lista ali do Santos. Mas aí é aquilo. Aí precisa realmente ser cumprido aquilo que o Rueda falava, né, na campanha, inclusive até em entrevistas depois de eleito, né? O técnico sugeriu, ok, então vamos fazer toda uma análise para ver se realmente nós vamos contratar ou não o jogador, né? Então, é isso que... acho até que dá tempo de fazer isso em relação ao Ganso e em relação ao Tardelli, nos dois casos. Dá tempo do Santos fazer toda essa análise ali interna e, de repente, até já está fazendo isso também, né? Mas... E o Longo... Legal, Matheus. O que o Longo falou, para mim, é muito importante, né? Se pautar por torcida, ainda mais rede social, não condiz com a opinião da torcida do Santos inteira. Isso vale para qualquer caso. Bolha, né, muitas vezes. Do Lisca, que falaram que o Santos desistiu do Lisca
alguns sites, né, por causa da rejeição da torcida, qualquer jogador, a diretoria do Santos se pautar por causa de opinião de torcedor, ainda mais de rede social, que a gente sabe que tem algumas tendências, né? Você pode ir no Twitter, alguém é contra a contratação de jogador. Você vai no Instagram, no Facebook, vai ter gente a favor. Então, o Santos não pode se pautar por torcida, ainda mais em rede social, né? Tem que ter convicção do jogador que você está buscando, do treinador. Então, para mim é um absurdo, né? Essa notícia do UOL é um absurdo se o Santos está cogitando contratar jogador por torcida. Pelo que eu sei, em relação ao Lisca, até era o nome um pouco ali no radar, mas realmente não estava entre as prioridades, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que tem que ser mesmo, tem que ter critério técnico, porque esse negócio de jogar no Twitter é uma bolha ali, né? É uma bolha ali, você vai ter pessoas, muitas pessoas com pensamento parecido, ou enfim, é uma amostra muito pequena, né? De toda a torcida do Santos, né? Então, é um negócio muito, muito complicado. Tem que ser mesmo critério técnico, né? Se for por critério técnico, trouxer, né? E não por um salário também que não seja loucura, não deu certo, a torcida vai entender. Contrato pequeno, encerra o contrato, acabou, o jogador sai, né? A grande maioria da torcida vai entender, né? Agora, ficar nessa com medo de trazer, porque vai ter uma rejeição e tal. Claro que tem que pesar tudo isso, mas imagino que tem que pesar isso. Por exemplo, vamos trazer esse jogador com rejeição, ele não costuma ir bem, então é um risco muito grande, então nós não vamos nem negociar. Agora, não, de repente, jogar para a torcida, para sentir como que vai ser e aí depois você aborta a negociação. Não, acho que tem que ser tudo bem pesado, mas em relação ao Ganso também, vamos combinar, né, que não precisa nem jogar na rede social para saber que a torcida é bem dividida em relação a isso. Exatamente, né? A diretoria já sabia que teria essa divisão se o Santos contratasse o jogador. Então, para mim, não faz nenhum sentido se o Santos recuou no negócio por causa de pressão da torcida. Para mim, seria um erro muito grande se fosse essa avaliação. Faria sentido, para mim, seria só no caso de, olha, se a diretoria realmente ela sabe pela história do jogador, por referências, que, olha, esse jogador com uma certa rejeição, ele já tem uma chance muito grande de não render tão bem. Aí ela nem negocia, porque é um critério técnico, né, para ela não negociar. É um estudo histórico de referências, né? Agora, jogar assim, jogador que nem se sabe se o cara vai render ou não com rejeição, você joga e se a torcida rejeitar, você não vai atrás, acho que é bem complicado mesmo e não é esse o caminho, né? Bom, falando um pouquinho do brasileiro, gente, o Santos tem o primeiro jogo, né, contra o Bahia, no sábado. Talvez você esteja ouvindo aí depois do jogo também, a gente não sabe, né? Contra o Bahia aí, às 20 horas, né? Lá no estádio do Pituaçu, em Salvador. Bahia e Santos, a estreia. O Santos deve contar aí com a volta do Marinho. Vai ter os reforços à disposição, o Moraes e o Marcos Guilherme. E a volta também do Alisson e do Jean Mota. E, enfim, mas falando um pouco do brasileiro de uma forma mais geral, eu queria que vocês falassem um pouco o que vocês esperam desse início, ou mesmo do todo do brasileiro, qual que é a expectativa que vocês têm e que vocês acham que pode mudar também no meio do campeonato. Vou começar dessa vez com o Matheus aí. Vai lá, Matheus. Então, o torcedor do Santos está bem preocupado com o Campeonato Brasileiro, né? Conversando com alguns cientistas, falando assim, se o Santos terminar em 9º lugar, fazer festa lá em Santos, porque vou festejar, porque a preocupação é grande com o rebaixamento, né? E eu entendo essa preocupação, porque o primeiro semestre do Santos foi terrível, correu risco de rebaixamento no Campeonato Paulista, foi eliminado de forma precoce na Libertadores, o desempenho é ruim, então a preocupação do torcedor santista é real e é justa na minha visão. Então eu acho que o Santos, nesse começo de campeonato, essa primeira largada, né, 8, 9 rodadas, tem que tentar construir uma gordura, né, conquistar pontos, porque esse começo de campeonato, os melhores times, né, estão preocupados também com a Copa do Brasil, eles vão perder jogadores por causa de seleção, então eu já vi Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo e outros vão perder muito jogador por seleção, então divide atenções, não estão com todas as atenções para o Campeonato Brasileiro. Então é um momento que o Santos pode se aproveitar para construir uma gordura, para conseguir fazer um campeonato estável, né? Então eu acredito que o Santos tem que tentar nessa largada construir uma gordura nesse começo de campeonato para tentar não correr risco de abaixamento
é o grande medo do Santos. E o Santos não vai perder jogadores para a seleção, né? Por enquanto, não teve ninguém convocado para a Olímpica. Tinha um medo do Caio Jorge e o Felipe Jonathan. Não teve jogador na seleção principal, então o Santos vai estar inteiro, enquanto outros adversários vão perder jogadores. Além de ter competições paralelas, né? Copa do Brasil e mais para frente a Sul-Americana e Libertadores, que, se eu não me engano, voltam depois da Copa América. E o Santos tem que ter o foco no Brasileirão. O Santos não tem elenco para ficar dividindo atenção em Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Até pode olhar com atenção depois, mas no começo o Santos tem que olhar com carinho o Brasileirão para não correr, para evitar o risco de abaixamento. E analisando os times, né? A gente fez essa brincadeira, viu o Logo fazendo também no Twitter, né? Eu divido o campeonato em 4 potes, né? Tem os times de mais investimento, Flamengo, Grêmio, Palmeiras e outros. São os favoritos aos títulos. Eu vejo Fluminense, Bragantino no segundo pote, e eu vejo o Santos no terceiro pote. Ceará, Atlético Paranaense, Corinthians, Bahia, Fortaleza, no terceiro pote de Sul-Americana. Nesse momento, né? O Santos pode trazer 3, 4 jogadores, começar a ganhar com o Diniz e conseguir uma vaga na Libertadores. E brigar por um G6, G8. Mas nesse momento eu vejo o Santos no terceiro pote, brigando por uma Sul-Americana, tendo um cuidado, uma atenção para evitar o rebaixamento, que é o grande medo do santista, e eu compreendo esse medo, porque o primeiro semestre do Santos foi terrível. Só um detalhe, você falou de seleção, o Veríssimo é mais um exemplo, né, gente? Saiu do Santos, aliás, eu falava isso antes, né, que ele ia sair do Santos e ia ser convocado. Mas deixa pra lá. Vai lá, Longo. Essa foi até uma discussão que a gente teve antes de começar a gravar o programa. Mas vai fazer uma análise do Brasileirão, o Brasileirão vai mudar muita coisa, são 38 rodadas. A gente vê, não só no Santos, em vários times, como há altos e baixos durante uma competição do tipo pontos corridos no Brasil. E isso vale para a maioria dos anos. Mesmo aquele Flamengo lá do Jorge Jesus, ele tem um início ruim, até com o próprio Jorge Jesus, que ele leva 3-0 do Bahia, e depois que ele decola. Então, assim, a gente fazer uma análise, é claro que a gente está pautando pelo momento de agora. Como o Matheus bem falou, pode ser que daqui alguns meses o Santos se reforce, o esquema do Diniz encaixe, ganhe alguns jogos e vá para a Libertadores. Mas o momento de agora... eu acho perfeitamente plausível o medo, o temor por um inédito rebaixamento. O desempenho do Santos e os resultados não permitem que o torcedor pense diferente. Mas se você pegar no papel, vão ter equipes piores que o Santos. Só que tem aquele velho problema. Quando um time grande ele entra na descendente, fica muito difícil de recuperar. Por quê? Porque ele não está acostumado a estar naquele papel. Ele não está acostumado a lutar para não cair, a entrar pressionado contra rebaixamento, ainda mais um time como o Santos, que está cheio de jovens. Aí que eu retorno naquela questão de ter mais casca. Então, eu também concordo com o Matheus, o Santos não tem elenco para tentar dividir competição. Eu acho que o momento tem que ser priorizar 45 pontos que são necessários para você fugir do rebaixamento, e aí conseguindo esses 45 pontos, você joga um pouco mais leve e você pode começar a almejar voos maiores. Mas no momento, eu acho que a preocupação do rebaixamento é perfeitamente plausível, apesar de ver outros clubes atrás do Santos. E esses outros clubes são Cuiabá, Juventude, Chapecoense, Atlético Goianiense, Bahia, o próprio América Mineiro tem menos condições que o Santos, mas é aquilo, o time grande, se entrar na descendente vai ficar complicado. Então, para o Santos não se complicar, é melhor garantir os 45 pontos, aí almeja voos maiores. Eu, assim, sempre que eu falo dessa questão de briga para não cair, eu sempre coloco que o Santos tem diferenciais históricos aí, né? Para até hoje nunca ter sido rebaixado, né?
Porque gestões, assim, que fizeram besteiras na história do Santos, a gente pode elencar várias, né? Fizeram coisas, assim, realmente lamentáveis, que não tem nada a ver com o nível de gestão que o Santos merece, né? Mas o Santos tem diferenciais históricos, né? Que é a base que a gente sempre pode recorrer, que sempre tem talento ali, por mais que sejam jogadores que oscilam, sempre eles conseguem render algo, né? E ajudar o time, enfim, essa mescla com a experiência, mas sempre contando muito com a base, a força do Santos na Vila, a camisa que pesa muito, né? E impõe respeito, muitos times acabam até jogando um pouco pior contra o Santos por respeitar, né, a camisa. Isso ajuda o Santos também a pontuar e tudo mais. Então, eu particularmente não tenho... assim, quem tá olhando muito os resultados do primeiro semestre, se eu não me engano, foi o pior primeiro semestre do século, né? Não sei quem que soltou essa matéria, não sei se vocês lembram aí. Assim, pontos, em desempenho. Eu acho que foi a Gazeta. Então, pior primeiro semestre do século. Então, realmente, só que eu olho também muitos fatores, né, que levaram isso. Teve toda essa questão do trabalho do Ariel que não engrenou, aí ele acabou saindo, teve uma troca de técnico, teve todo um paulista ali, em que o Santos, em boa parte, né, inclusive por erros do próprio Ariel também, né, de poupar muito, de colocar time muito desentrosado, né, contra times que já vinham treinando há um bom tempo, que eram os times do Paulista, né, tudo isso. Então, isso eu acho que isso acabou influenciando muito. Dentro de uma normalidade no brasileiro, eu acredito sinceramente que o Santos, claro, é aquilo que a gente vem falando, né? É a situação pelo elenco atual, né? Considerando que não vão vir muitos jogadores, que devem vir aí 2, 3 jogadores. Talvez venham mais uns 2 aí com status de titular, até acho que vem, e mais um aí para brigar por posição. Não vão ser muitos jogadores, o Santos vai ter algumas vendas, o Caio, talvez o Felipe Jonathan saia no meio da temporada, não vou me surpreender se isso acontecer, tá? Então, assim, elenco robusto mesmo, pensando hoje, assim, como os meninos ainda vão oscilar muito para brigar por um título, eu já não coloco, de fato. Mas eu acredito que dá ali para ficar entre briga pela Sul-Americana e briga pela Libertadores. É como eu veria o Santos hoje, pensando que não vão vir tantos jogadores assim, né, que vai ter algumas mudanças no elenco, mas provavelmente não vão vir jogadores assim que consigam deixar o Santos assim robusto, né? Porque, por exemplo, você pode trazer mais algum jogador aí pro meio, ao mesmo tempo pode ser que saia o Felipe Jonathan. Aí o Santos ficaria de novo com aquela questão de, teria ali o Moraes, mas teria um menino para ser o reserva, né? Talvez o Pedrinho aí e tal. Então fica aquela coisa da falta de opções também, né? E de você ter problema, às vezes, por exemplo, fica sem o Marinho e às vezes não tem um substituto tão à altura. Então, depende muito da composição do elenco, mas pelo que a diretoria tem mostrado, pelo perfil de contratações, né, vai trazer jogadores experientes? Vai, tá negociando, isso é fato. O Santos mira aí jogadores experientes. Mas eu não acho que vai ter um elenco para disputar o título. Eu acho que isso realmente é um pouco mais complicado, né? Por ter outros times com mais peças de reposição, né? O caso do Palmeiras, o caso do Flamengo, né? O caso também do Atlético Mineiro. Por mais que, por exemplo, ano passado, o Diniz, por um bom tempo, ele brigou pelo título ali, né? Sem ter muitas opções de banco também. A gente lembra que o Diniz não tinha um elenco super recheado de opções e brigou ali pelo título. Mas eu acredito que até por ser um ano aí de muitos jogadores, né, que tem pouquíssimo tempo de profissional, o Pirani, o próprio Ângelo, né? Então eles vão oscilar bastante. Então eu acho que pelo título eu já não coloco. Eu imagino que fica entre briga pela Sul-Americana e Libertadores. Até por esses diferenciais históricos que eu sempre coloco, por isso que eu sempre acredito que o Santos precisa fazer muitas besteiras administrativas para, de fato, ir para uma segunda divisão, né? Coisa que até hoje sabe que não aconteceu, 109 anos. Diga lá, Matheus. Mas a Vila é público, né? Historicamente, o Santos se recorreu à Vila Belmiro, mas tinha um público, né? A torcida fazia uma pressão e não vai ter o público, né? Mas eu particularmente mantenho a opinião de que, até por o Santos sentir a vontade na Vila e tal, isso acaba ajudando também a pontuar e fazer pelo menos ali os 45. Eu não acredito em briga, né, uma visão minha. Sei que outros têm essa visão, embora eu realmente também note nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, tem muitos preocupados, pensando inclusive até na questão do Paulistão. Só que o próprio Paulistão, eu também apontou alguns fatores aí, né? Esses que eu coloquei,
Enfim, o Santos acabou meio que deixando o Paulistão bem de lado por um bom tempo, né? Só que acabou custando porque o Santos colocou times muito desentrosados e houve um erro de planejamento. Teve aquele assalto lá em Bragança, que eu nunca deixo de falar, porque aquilo pra mim foi um absurdo, né? Aqueles pontos que o Santos perdeu lá, por arbitragem mesmo, por erros bizarros de arbitragem contra o Santos. Mas enfim, eu acho que é isso. Então, para mim, o Santos teria que fazer muitos erros administrativos, muitos mesmo, né? Acho até que a chance disso acontecer é menor com o executivo de futebol, que eu acho que ele vai ajudar também, né? Porque a gestão tem membros do CGL que entendem muito de administração e finanças, mas de futebol eles são inexperientes, né? Então, assim, eu acho que vai ajudar para que o Santos não tenha esses erros. Ou a outra situação que eu acho que o Santos poderia, de fato, ali brigar e correr muito risco seria o elenco mesmo, assim, vamos dizer assim, o elenco fazer corpo mole, né? Tipo, não jogar, também a gente não percebe isso nesse elenco do Santos atual, a gente percebe que é um elenco que tem, de modo geral, assim, pelo que a gente percebe, né? Não faz esse tipo de coisa, não tem essa conduta. Então, enfim, gente, acho que eu vejo dessa forma, briga por Libertadores ou briga por Sul-Americana. Quanto aos outros campeonatos, aí eu penso que tem que ter uma sabedoria aí e depende muito do momento, né? Se o Santos estiver num momento ali que, por exemplo, joga 3 jogos do Brasileiro, já perde os 3, tomara que não, né? Como é que você vai... você não vai poupar, de repente, num jogo de Sul-Americana, sabendo que depois você tem que ter força máximo de energia possível para pontuar e o time ficar mais tranquilo. Então, acho que vai depender muito do momento, vai depender muito da situação em que o Santos estiver também, da maturação desses meninos. De repente, sentiu que maturou legal, já pode colocar mais meninos num jogo aí, eventualmente Sul-Americana, contra um adversário não tão forte. Mas entre as três competições, eu particularmente acredito que o Santos, pensando nos 2 mata-mata, acho que o Santos tem muito mais chances de vencer a Sul-Americana, né? Pelo nível dos adversários e tudo mais. É um caminho mais curto, inclusive, para o Santos ter a vaga na Libertadores. Então, se fosse para priorizar entre as 2 competições aí, pensaria entre os 2 mata-mata, né? Pensaria na Sul-Americana e, claro, atenção para o brasileiro, a devida atenção para que o Santos, claro, fique o mais longe possível lá da zona da degola e tente aí uma vaga na Libertadores, uma vaga na Sul-Americana. Mas eu acho que a Sul-Americana é um campeonato, dependendo da liga que acontecer e tal, acho que é bem possível. Não acho que seria uma coisa assim tão difícil o Santos disputar o título, né? Mas claro que tem que ter a liga e tudo mais. E claro, né, a torcida também tem que fazer a sua parte, que é apoiar, fiscalizar a gestão, pedir, né, cobrar aquilo, inclusive, que foi prometido em campanha e tudo mais, mas sem jogar contra, né, torcida? Vamos junto, vamos apoiar, para que o Diniz tenha tranquilidade também. E eu, particularmente, acho que é um técnico que tem muitas coisas para amadurecer ainda, mas tem muitas coisas, né, a ver com o Santos, a ofensividade, essa vontade de jogar, essa vontade de fazer gol. O Santos tem a ver com o gol, né? O Santos é sinônimo de gol. Até teve uma declaração vocês devem ter visto, do Marcos Guilherme, né? Falando que todo mundo que gosta de futebol, todo brasileiro que gosta, adorei essa declaração dele. Lembra do Santos, lembra dos dribles, né? Então, a essência do Santos é isso, né? É a ofensividade, é o drible aí pra frente. Então, é isso. Você tem alguma coisa aí a acrescentar, de repente? Mais algum pitaco aí, gente? Então, eu, diferente do Felipe, né? Ele respeita a opinião dele, mas eu vejo chances mínimas do Santos ganhar a Sul-Americana. A galera fala que a Sul-Americana é fácil, né? Mais fraco. Mas tá com times bem tradicionais. Então, eu vejo chance mínima do Santos ganhar uma Sul-Americana. Copa do Brasil também, chances mínimas. No futebol tudo é possível, mas eu vejo chances muito pequenas do Santos nas 2 competições. Então, até por isso que eu falo do Santos priorizar o Brasileirão. Assim, eu acho que claro, o Santos sempre, no Brasileirão, quase sempre, assim, força máxima. Eu acho que em alguns momentos dá pra você mesclar, entendeu? Mesclar claro um pouco, pensando num jogo na Sul-Americana, tá próximo. É claro que o mata-mata ele abre margem para mais surpresas do que o Campeonato Brasileiro, por exemplo. Mas eu também eu não colocaria a Sul-Americana como uma prioridade. Até porque a Sul-Americana esse ano está bem complicada. São 22 títulos de Libertadores em campo a partir das oitavas agora. Times tradicionalíssimos, Independiente, Peñarol, Atlético Nacional.
Então o Grêmio, eu também acho que o Santos não tem condição de ganhar nesse momento, não. Fechou, gente? Vamos encerrando então. Um recado final aí, Matheus. Um abraço para a galera que acompanhou o podcast do Peixão, esse episódio. Dá aquele like, se inscreve no nosso canal. Toda semana tem episódio ou live, né? Com a galera do Santos Futebolcast. E é isso, e até a próxima, galera. Longo, vulgo Dracena. Valeu, Felipe. Valeu, Matheus, pela parceria de sempre. Valeu sempre para quem tá acompanhando aí o podcast do Peixão, seja nos programas gravados, seja nas lives. Um grande abraço a todos. Isso aí, valeu, Matheus, valeu, Longo, pela parceria de sempre aí. Mandar um abraço pro pessoal lá do Santos Futebol Fest também, né? Nosso canal parceiro aí das lives. Sempre lembrar que agora a gente tá também no Spotify, né? Então, ouve lá no Spotify. Deixa o seu like também no conteúdo se você gostar lá no YouTube. Ajuda bastante a gente, né? Compartilha aí também. E se inscreva no canal aí, ative as notificações aí que você vai ver que vale a pena. Aí sempre tem conteúdo novo toda semana. Ok? Cuide-se aí, a pandemia sabe que infelizmente está longe de acabar, então vamos nos cuidar e cuidar de quem a gente ama. Um grande abraço e o Santos faça aí um grande começo desse brasileiro, né? Valeu, gente, um abraço, fiquem com Deus, até mais.